Sim, as pessoas saem da igreja. E eu digo mais, com razão. É um assunto que a liderança das igrejas não costumam abordar. E a grande pergunta é, por que as pessoas saem? Vem comigo e bora bater um papo sobre esse assunto. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Pastor Léo na área e hoje nós vamos tratar sobre um assunto muito delicado e muito importante. Vamos falar sobre 4 razões pelas quais pessoas saem da igreja. Falando em saída, você não vai sair desse vídeo sem deixar seu like maroto, tá certo? E olha, perceba se você aí já é inscrito no canal. Tem uma galera maneira que assiste a gente que ainda não é inscrita e tá na hora de se inscrever, tá bom? Já vamos chutando o pau da barraca. O primeiro motivo é política. Galera, antes de qualquer coisa, eu acho que nós cristãos temos sim que nos posicionar politicamente. Pensar que fé e religião não se misturam é um equívoco, até porque a fé precisa se misturar com tudo. A fé é o sal, é o tempero da vida. Porém, o que é ruim é quando pastores usam o púlpito como palanque, quando algumas igrejas adotam determinados candidatos, e aí o que acontece? Os membros, os frequentadores daquela igreja são meio que obrigados a votar naquela figura, naquele personagem, naquele candidato. Alguém que não frequenta a igreja pode pensar assim, poxa, mas o voto é secreto, é só alguém votar em outro candidato e ninguém vai ficar sabendo. Bem, tecnicamente seria isso. Mas há um diferencial em alguns universos cristãos de líderes. Por quê? Eles falam o seguinte, galera, Deus nos direcionou para votar nesse candidato. Pô, fala sério. Você está numa igreja que você respeita a sua liderança e o pastor daquela igreja fala que Deus direcionou aquele candidato, você não vai ser louco de não votar num candidato escolhido por Deus. E pior, tem mais. Os pastores costumam dizer assim, e aliás, esse candidato está na visão da igreja. O termo visão da igreja é algo mais ou menos para explicar. É a maneira que a igreja pensa. Essa é a visão da igreja. Quem não votar nesse candidato está fora da visão da igreja. E quem está fora da visão da igreja está em rebeldia. E olha só que a jogada de mestre. É jogada de mestre. Quem está fora da visão está em rebeldia. E a Bíblia diz que a rebeldia é pior do que feitiçaria. Então quem está em desobediência da sua liderança está em rebeldia contra Deus e virou um feiticeiro. Cara, isso é de explodir a cabeça. Mas sério, funciona muito bem. E as igrejas viram verdadeiros celeiros de massa, de manobra. Agora o engraçado, sabe o que é? É porque, cara, não tem como fugir. Esses políticos que sobem no altar na hora do culto, que usam o tempo da pregação para fazer campanha, muitas vezes aparecem nos jornais, aparecem na Lava Jato, aparecem em escândalos políticos. Aí sabe o que acontece? O pastor que fez aquela campanha toda, ele não se pronuncia, ele não chega no mesmo altar da igreja e fala assim, gente, poxa, eu pedi para vocês votarem naquele irmão que botou dinheiro na cueca, aquele irmão lá que não sei o quê. E ele não pede perdão, ele não pede desculpa. Tem alguns que são tão cara de pau que falam assim, gente, vamos orar, porque o diabo se levantou contra o pobre coitado. Não, meu amigo, o cara é corrupto, é bandido e a igreja apoiou. O que fazer nessas situações? O pastor, enquanto civil, ele tem um candidato dele assim como todo mundo. Agora, é muito perigoso uma igreja defender o candidato. Eu acredito que a igreja precisa ensinar o evangelho. E se a igreja ensina o evangelho, a visão bíblica já vai estar instruída, instituída no coração das pessoas e elas vão ter os seus valores para avaliar o candidato e falar, peraí, esse aqui é contra a família, não, esse aqui é a favor do aborto, esse aqui é a favor de alguma coisa que eu discordo, esse aqui é contra Deus, ele é ateu, ele persegue cristão. Então, através do conhecimento bíblico e uma avaliação de quem é o candidato, da sua vida pregressa e do seu plano de governo, um bom cristão saudável, de fé equilibrada, ele toma sua decisão. Vamos para o segundo motivo. Esse motivo aqui, meu amigo, talvez seja o pior de todos. Eu acho que pode ser pior porque, querendo ou não, o de político é só no período eleitoral. Quando não está em campanha, essa galera desaparece. Mas o segundo motivo é dinheiro. Money. Um culto de aproximadamente 1h30 tem 40 minutos tomados pelo período de arrecadação. Seja sua oferta voluntária,
seja um momento de dízimo, seja um voto de uma campanha. Galera, 10 pessoas para dar R$100, 15 pessoas para dar não sei o quê, e tem aquela coisa toda. E aí quando vê, a maior parte do culto foi com a Bíblia aberta falando do devorador. Quem não dá dinheiro, o devorador vai pegar, o migrador vai pegar, o gafanhoto vai pegar, e etc e tal, papapi, papapá. São situações que constrangem as pessoas. Os membros da igreja, tecnicamente, né, não posso afirmar categoricamente, mas tecnicamente já são instruídos, já são gabaritados no assunto, já sabem a importância da oferta, então não precisava daquele tempo todo. A arrecadação na igreja não é errado, mas a maneira como se conduz e esse terrorismo gospel, falando que o migrador, o gafanhoto, o devorador vai pegar a sua família, se você não der o dízimo, você está enrolado e tal, chega a ser assustador e as pessoas ficam constrangidas. Algumas manipuladas e acabam dando mais do que deveriam, mais do que podiam. Alguém vai falar, mas é a fé. Será que é a fé ou é a manipulação? Fica o questionamento. Então, realmente, se eu congrego numa igreja que é boa, que é saudável, que ensina teologia bíblica para as minhas crianças, para os meus familiares pequenininhos, para os nossos filhos. Eu tô numa igreja que tem ar-condicionado, tem um filtro. Muitas igrejas têm um bom senso de deixar um cafezinho ali à disposição. Poxa, uma igreja que tem uma estrutura, o pastor vive disso, ele precisa de um salário naturalmente, existem músicos e tal. Pô, tem toda uma estrutura. É de bom grado. É interessante que eu tenha uma visão de pertencimento daquele lugar, que eu faço parte daquela família e que eu posso sim contribuir. Se eu quiser dar 10%, eu vou dar 10%, se eu quiser dar mais, se eu quiser dar menos. A oferta de amor voluntária, aquela oferta que vem do meu coração dentro da minha responsabilidade como membro da igreja. Isso é correto. Agora, tirar metade do culto só falando de dinheiro, um visitante que está chegando ali pela primeira vez, poderia ouvir o Evangelho de Cristo Jesus para ser tomado pela graça, ele fica constrangido, nunca mais volta. E alguns membros da igreja se cansam disso e acabam indo embora. O terceiro motivo é terrível, é o controle. Tem pastor que se acha dono da sua ovelha, que se acha controlador absoluto. Tem pastor que proíbe ou libera namorar. Tem pastor que, inclusive, faz o papel do cupido, né? Não, ó, irmão, casa com aquela irmã ali, ou Deus me revelou. Meu irmão, é um negócio absolutamente surreal. Proíbe o membro daquela igreja de se relacionar com alguém de outra denominação. Não é nem falar assim, ele orienta que um cristão não se relacione com um não cristão. Não é nem nesse nível, não. Não pode, se for de outra igreja. Por quê? Porque é possível que ele perca aquela pessoa para outra igreja que o camarada, que a moça é. Se o camarada quiser viajar, ele tem que avisar o pastor. E não é avisar porque ele faz parte de um departamento da igreja e vai deixar um buraco se ele não tiver. Um músico que tem responsabilidade precisa avisar e tudo. Mas é para avisar para o pastor dar a bênção, porque se o pastor não der a bênção, aquela viagem pode estar correndo risco de sei lá, uma catástrofe, não sei. Tem pastor que desmanda vender imóvel, carro, casa, controle absoluto. Também proíbe visitar. Tem pastores que proíbem visitar outras igrejas. E eu aprendi uma coisa, eu era muito jovem, e um pregador disse assim: um bom pastor, ele mantém as suas ovelhas não é com cerca, mas é com pasto. A cerca é a religiosidade. A cerca é a doutrina. A cerca são as regras denominacionais, estatutárias, enquanto o pasto é o alimento espiritual, é a palavra de Deus. Então, um bom pastor não prende as suas ovelhas pela doutrina, mas prende pela boa exposição do evangelho. Ou seja, ela não está presa, mas ela está ali voluntariamente em amor, porque recebe daquele ambiente, daquele lugar, daquela liderança, a palavra viva de Deus. Quarto motivo, parece engraçado, mas se o terceiro é o controle, o quarto é o abandono. Tem pastores que têm um tal de pastoreio seleto. Como é que é isso? Pastoreiam as pessoas que ele julga serem importantes para aquela igreja. É um pessoal que dizima alto, é uma galera de grana. O pastor tá toda semana na casa, visita, faz oração, liga, manda WhatsApp, faz videochamada. Pastor
né? Rapaz, é um personal pastor, é um cara que tá ali exclusivo. Enquanto isso, o irmãozinho às vezes menos abonado, aquele que não tem um recurso, ele tá ali na igreja. Se tá, se não tá, também não faz a menor diferença. Ela se sente excluída, ela não se vê como parte daquele corpo e acaba saindo da igreja, acaba procurando outro lugar ou pior, às vezes lugar nenhum, e não se encontra mais numa comunhão com Deus. Não pela ausência da igreja, mas é porque ela reflete que se aquele líder, aquele pastorado não olhou para ela, talvez Deus também não olhe. Isso é muito sério e a gente precisa tentar chegar nessas pessoas e avisar que não é assim. Pois a Bíblia diz, ainda que um pai abandone seu filho, eu jamais abandonarei você. Olha que coisa linda que a Bíblia nos dá. E é importante demais nós entendermos que quando pessoas saem da igreja por essas razões, elas estão corretas. Eu não vou julgar, não. A questão é, saia daí e procure outra igreja. Igreja nenhuma é perfeita, isso precisa ficar claro. Eu não me lembro quem foi que falou, peço até desculpa, mas a frase dizendo assim, ainda com todos os problemas, a igreja é o melhor lugar para estar. Então procure uma igreja legal, procure uma igreja bacana, para que você não tome nenhuma decisão precipitada. Olha, esses temas são vários. Eu tenho certeza que existem outras razões que fazem as pessoas sair da igreja. Eu queria muito a sua participação nos comentários, que você me falasse outros motivos. Tem nepotismo, né? Aquelas igrejas que o pastor só coloca parente. Eu não vou nem falar. Põe nos comentários aqui o que você acha. Eu quero ouvir de você, até porque eu tenho absoluta certeza que um vídeo como esse pede parte 2, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Beijo no seu coração. Forte abraço.